Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje será uma live sobre empregabilidade farmacêutica. Hoje vamos conversar um pouco com o presidente Mário Martinelli Júnior, que falará um pouco sobre o tema. Oi, Diego! E eu estarei moderando aqui essa live. Vou fazer o convite para ele agora, para que a gente possa bater esse papo. Vai acontecer das 18h30 às 19h30. E o objetivo e como foi que foi construída a necessidade dessa discussão hoje aqui. É porque a gente tem recebido nos nossos canais, nos canais do Conselho, muitas questões sobre empregabilidade farmacêutica, não só nos canais institucionais, mas também como nos canais pessoais do nosso presidente Mário Martinelli. Então hoje nós vamos conversar com ele. Eu já estou fazendo aqui o convite. Convidar. Agora aguardar a entrada dele. Oi, gente. Estão ajustando. Já estamos ao vivo, eles ainda estão ajustando aí. Boa noite, Mário Martinelli. Eu estava aqui já falando da nossa live de hoje, que ela tem o objetivo de falar sobre empregabilidade farmacêutica, né, na Bahia principalmente, como é que isso tem se dado, como é que tem sido o cenário aqui na Bahia. E eu vou lhe apresentar, como acontece em todas as lives, né? Eu venho, modero e faço a apresentação, apesar de todo mundo já saber quem é o nosso presidente. Então, vai ser uma conversa informal, gente, tá? Hoje a gente está aqui com o presidente Mário Martinelli, farmacêutico, especialista em análises clínicas, formado pela Universidade Federal da Bahia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Olha aí, ó, o Diego falou que é o melhor que nós temos. Boa noite, Dirce. E aí, para iniciar essa conversa, eu acho que é importante falar um pouco que atualmente a gente tem dados de que o mercado farmacêutico ele vai crescer, né? Deverá crescer aí até 10,5% durante o ano de 2023. Uma publicação do portal Saúde Business diz que o Brasil ele conta com mais de 118 mil CNPJs de varejistas no setor farmacêutico e quase 5 mil distribuidores de medicamentos. Esse é um número bem expressivo, inclusive, sendo uma fatia do PIB brasileiro que movimentou 66 bilhões entre agosto de 2020 e julho de 2021. Só para a gente ter uma ideia. Aqui na Bahia, a gente tem o farmacêutico trabalhando, ganhando em média de R$ 4.298,84 para uma jornada de trabalho de 39 horas semanais. Essa é uma média, tá? E uma faixa salarial da profissão no estado, ela fica em torno de R$ 4.181, que é a média do piso salarial e de acordos e convenções coletivas e dissídios coletivos, com um teto salarial em torno de R$ 6.444. Esses são alguns dados que são divulgados pelo Novo CAGED. Novo CAGED é Social e Empregador Web pela Secretaria da Previdência do Trabalho do Ministério da Economia, com a amostragem, tá, de 1.336 salários de profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas do setor farmacêutico. E aí eu queria lembrar também de que o piso do farmacêutico na Bahia, que é o mínimo que o farmacêutico ele deveria receber,
está em acordo coletivo agora de 2023 é que para 44 horas ele ganharia R$ 5.519,44, para 40 horas R$ 5.017, R$ 5.017,68 e para 20 horas R$ 2.508 reais e 83 centavos. Então, esse é mais ou menos um cenário que a gente traz aí dados que são dados de ministério, dados do sindicato, para a gente iniciar esse bate-papo e conversar, esclarecer algumas situações, né, algumas perguntas que o Conselho ele tem recebido e principalmente o nosso presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, Maria Fernanda, boa noite a todos que nos acompanham. Está escutando legal? Está ouvindo bem? Aqui está tudo bem. A todos aqueles que nos acompanham nesse momento, nas redes sociais aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, sobretudo no canal do Instagram, no que ocorre nesse momento, esse bate-papo, essa live. Né? Provavelmente a Ascom, que nos acompanha aqui, o Jorge, deverá salvá-la e disponibilizar aí nos canais do YouTube, do Conselho, enfim, para que aqueles que não puderem participar conosco nesse horário da agora, possa amanhã ou depois, né, nos acompanhar. Bom, Maria Fernanda, eu queria lhe parabenizar pela abertura, falar realmente o que nos levou, né, a provocar esse bate-papo de 1 hora, e a gente pode, no segundo momento, também ampliar para um evento, para reuniões presenciais. Os questionamentos que a gente vem recebendo ultimamente, eles têm sido muito frequentes, né, com relação à falta de oportunidade de trabalho para a categoria farmacêutica aqui no nosso estado, no estado da Bahia. Né? Então, e sempre nos perguntam, né, o que o Conselho vem, nesse momento, viabilizando para que a gente mude esse cenário. Né? Então, a gente foi construída essa live, algumas perguntas ficaram aí no decorrer da semana para que os farmacêuticos pudessem fazer os seus questionamentos e que agora, nesse momento, a gente possa passar esse entendimento que a gente tem enquanto presidente aqui da Autarquia Pública Federal do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Então, eu acho que a gente poderia iniciar, se você concordar, você que é mediadora, né, da live, com as perguntas que foram feitas no decorrer aí dos dias que a caixinha ficou lá no Instagram do Conselho da Bahia, e a gente possa também responder aqueles que fizerem algum questionamento na live, e a gente pode aí construir esse bate-papo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que chegou foi na verdade, essa mesma pergunta ela foi realizada por 2 pessoas, e aí eles perguntam o seguinte: por que o CRF Bahia não cria um banco de vagas no próprio site do CRF? Bom, até essa é uma pergunta frequente, ela sempre ocorre, inclusive as pessoas sempre me perguntam também no privado, no WhatsApp ou no direct do Instagram. Eu até respondi essa pergunta agora na revista que o Conselho produziu e está chegando aí na Casa da Categoria Farmacêutica Baiana. Eu acho interessante, a gente tem uma parceria muito forte com o nosso sindicato, os sindicatos farmacêuticos do Estado, que, aliás, é um dos sindicatos mais fortes do país, tem conseguido aí lograr êxito nas convenções que firmam. Frente a isso, nós temos aí o segundo maior piso da categoria farmacêutica do Brasil, o nosso, o Estado da Bahia, fruto de uma luta construída aí pelos diretores sindicais aqui do Estado. Nós entendemos que essa parte de empregabilidade, ela tem que estar sempre pautada pelo sindicato. Né? Então, a gente tem uma parceria, um alinhamento forte com o sindicato aqui. Eu acho que ficaria um pouco contraditório o Conselho criar esse banco de dados, né, e o Conselho ir fiscalizar esse farmacêutico. Então, é um entendimento, sempre teve um entendimento há muito tempo, né, dessa parceria forte com o sindicato. E as vagas que chegam aqui ao Conselho, a gente sempre dirige elas que procurem o sindicato, que o sindicato possa fazer essa divulgação em seu site. Então, eu acho que é importante a gente manter esse canal de comunicação com o nosso sindicato, sindicatos farmacêuticos, esse fortalecimento do sindicato.
e direcionando essas vagas que, porventura, cheguem ao Conselho Regional de Farmácia da Bahia para que o sindicato possa fazer a divulgação no site do sindicato, nos canais de comunicação que eles tenham disponível para a categoria farmacêutica. Claro, óbvio, que nós temos também aí canais de WhatsApp, grupos de WhatsApp que são constituídos pela categoria farmacêutica e que aí, independente de ser a autarquia ou alguns colegas farmacêuticos, né, como o Guimarães, que não está nos acompanhando, mas o próprio Lavoisier, enfim, outros colegas, sempre que tem a procura de farmacêutico, a gente dirige essas vagas a esses grupos de WhatsApp. Mas nada que a gente não possa discutir entre as entidades, entre o nosso plenário, entre a nossa diretoria, né, e levar como sugestão que o Conselho, através do Instagram e do site, possa vir criar, né, esse canal, né, de distribuição, de divulgação de vagas para a categoria farmacêutica. É um ponto que está sempre muito sendo questionado, né, é a primeira vez que eu tenho que responder essa pergunta. Eu acho que na próxima plenária eu posso levar isso para o debate do nosso plenário. Se a maioria concordar, a gente pode fazer esse canal de divulgação, sim, aí, das vagas aí no site do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. Bom, acho que ficou bem esclarecida essa questão, o motivo, né, é acordado entre o Conselho e o Sindicato, que o Sindicato ele tem esse banco para divulgar essas vagas, inclusive é uma forma de fortalecer, né, o sindicato. E aí a gente já entrando em uma outra pergunta, tem uma pergunta de um estudante de farmácia, um futuro colega, que ele fala assim: estou no último período da graduação. Alguma dica para quando for procurar emprego? Bom, essa é uma pergunta, e eu sempre sou, muitas vezes, também arguído aqui na na sede do Conselho de Farmácia, mas as empresas têm buscado pessoas que têm experiência, né, que têm alguma vivência, quer seja no âmbito da farmácia comunitária, quer seja no âmbito da farmácia hospitalar, do laboratório de análise clínica, mas, infelizmente, a gente sai da graduação do curso de farmácia sem essa possibilidade de campo de estágio. Então, assim, na nossa época, na época que eu me formei, a gente tinha uma facilidade muito grande de ter estágios, né? Eram estágios não remunerados, a gente se oferecia a trabalhar no hospital. Por exemplo, eu passei quase 2 anos estagiando no Hospital Roberto Santos, né? Dormia lá no necrotério, o laboratório era lá no fundo lá do hospital, então a gente ficava ali aprendendo, né? Colocava a nossa disponibilidade, nossa mão de obra, e em contrapartida a gente ia aprendendo ali a trabalhar. Hoje se criou uma dificuldade muito grande, a gente não tem realmente esse campo de estágio todo disponível para a categoria farmacêutica. Fruto disso também é o número excessivo do curso de farmácia aqui no nosso estado, no estado da Bahia. A gente saltou do ano 2000 para o ano 2023, até o ano 2000 nós só tínhamos 2 cursos de farmácia, que eram da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual ali de Feira de Santana. Hoje nós temos presenciais, né? Hoje nós temos algo em torno de 40 a 45 cursos presenciais, né, de farmácia. Fora os polos EAD, que a gente não tem governabilidade. Nós não sabemos, né, onde é que estão esses polos e quem é que está fazendo esse curso de farmácia. Então, você imagine a quantidade de estudantes de farmácia que estão fazendo o curso nesse momento e aonde é que estaria disponível essas vagas de estágio para que nossos futuros colegas pudessem estagiar, aprender, para chegar no mercado de trabalho, pelo menos com experiência. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, eu acredito que as faculdades e universidades, em ofertar campo de estágio para a categoria farmacêutica, para os futuros farmacêuticos, o que dificulta realmente a inserção no mercado de trabalho, ser uma experiência mínima, né? Então, é preciso rediscutir com o MEC, né, essa abertura indiscriminada de curso de farmácia, né, os presenciais, os polos EAD, porque chega um momento que você satura a profissão farmacêutica e que, infelizmente, a gente não teria essa possibilidade de campo de trabalho para todos. Então, é uma pauta nossa do Conselho Federal de Farmácia, tem sido capitaneado essa luta do enfrentamento à abertura de curso de farmácia indiscriminado, né, aos cursos EAD,
né? Porque também termina a gente não tendo controle com relação a isso. E é buscar, para o recém-formado, buscar. Hoje a gente tem uma possibilidade muito grande na farmácia hospitalar. Hoje nós temos uma oportunidade grande na logística, né? Apesar de o estado da Bahia, a gente ter muita dificuldade com relação, por exemplo, à indústria farmacêutica, né? Eu estava conversando com Maria Fernanda mais cedo, antes de iniciar a live. A indústria farmacêutica poderia gerar uma quantidade bacana de empregos aqui no estado da Bahia. Você vê ali o estado de Goiás, você tem uma quantidade de indústria farmacêutica significativa, né? Uma indústria ela emprega 20, 30, 40, 10, 15 farmacêuticos, né? Então a gente não ficaria somente dependendo da farmácia comunitária. Hoje aqui no estado da Bahia, 80% da empregabilidade está voltado na farmácia comunitária. Eu tenho apenas 9 mil farmácias aqui no estado, com quase 20 mil farmacêuticos. Então, assim, a matemática não vai fechar. A gente precisa buscar outros polos, outros campos, né, de trabalho para a categoria farmacêutica. E a gente tem sempre tocado nessa tecla. E aí depende também de políticas públicas, né, do estado da Bahia, sobretudo Santa Catarina, disso está falando. Santa Catarina tem muita indústria, né? A gente não tem indústria aqui. A gente tem a Bahia Farma, que infelizmente já se vão 2 décadas e que nada lá produz de insumos farmacêuticos ou de medicamentos. Né? E temos a Natulab aqui no Recôncavo. É apenas as mais significativas. Caso nós temos aí lá de Freitas, uma indústria de cosmético, né, que é 1 ou 2 vagas. Né? No extremo sul a gente tem também a questão do saneamento, mas é muito pouco, é muito pouco. A gente precisa discutir políticas públicas para atrair a indústria farmacêutica para o nosso estado, o estado da Bahia, para que a gente possa aí gerar uma quantidade bacana de empregos para os farmacêuticos baianos. A gente tem muitas... Quando você estava falando, aí eu estava lembrando aqui de várias questões que a gente pode discutir. E aí, entre uma delas, né, seria importante relembrar que o CRF Bahia, em que você estava à frente, foi um dos primeiros conselhos regionais, né, do sistema federal e regionais de farmácia, a promover debates sobre a importância de discutir a questão EAD. Eu lembro que a gente foi até a Câmara de Deputados aqui da Bahia, nós discutimos isso lá no Centro Administrativo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu queria também, Maria Fernanda, que você acompanhasse as perguntas, porque eu não estou conseguindo acompanhando. Tem uma colega que falou que não tem vaga no Sul, para que a gente possa depois tentar responder. A gente fez o enfrentamento, o Conselho da Bahia foi um dos pioneiros a fazer o enfrentamento contra o EAD, o ensino à distância. Sobretudo com relação à qualidade do ensino, a gente entende que, infelizmente, não tem condições de você fazer uma formação bacana, formar um profissional que tenha condições de exercer seu labor com segurança para os nossos pacientes e uma formação totalmente EAD. E isso, o estado da Bahia, a turma que nos acompanha, é o primeiro estado do Brasil a formar via EAD. A gente já tem turmas formadas aqui pelo ensino à distância. É o primeiro estado da federação a formar farmacêuticos via EAD. É bom deixar bem claro isso para quem nos acompanha. E aí, a gente não tem dimensão de quantos são esses alunos. A gente não tem como buscar essas informações precisas. Nos cursos presenciais, a gente conhece um coordenador, conhece um diretor, eles encaminham aqui, a gente tem noção de saber quantos alunos a gente tem fazendo farmácias. Mas no EAD a gente não tem condições. Inclusive, participamos da formação. Né? Isso, participando da formação, ajudando. Isso, ajudando, fazendo cursos, disponibilizando material, apoiando a semana de farmácia. Então, é uma coisa que a gente termina criando uma relação com a instituição e aí a gente vai conhecendo os alunos, sabe quem são seus professores, enfim. E nessa formação que existe nos polos, recentemente uma colega me buscou para um polo em um município aí, aqui do estado da Bahia. Eu nem sabia que tinha esse polo EAD em tal município. Ela falou, senhor Martinelli, eu estou aqui, eu sou preceptor, eu não sei,
desse AD, e estou precisando desse polo em AD, em tal município, e eu queria ver contigo a possibilidade de você disponibilizar um curso de injetáveis. Os alunos estavam no quinto semestre, né? Que a gente oferta aqui já no final do curso, né? Então, assim, mas o que me chamou a atenção é que tinha um polo EAD naquele município e que eu não tinha nem noção, o conselho não tinha nem noção que existia esse polo ali formando farmacêuticos. Então, isso aí vai aumentar o número de colegas farmacêuticos e chega num momento que a iniciativa privada, ela satura. Hoje eu tenho falado sempre nas entregas de carteiras, eu tenho aberto esse debate franco com a categoria farmacêutica, a gente não pode ficar refém somente da iniciativa privada como um único fator gerador de empregos para a categoria farmacêutica, né? A gente ficou omisso na atenção básica, inclusive está tendo em Brasília essa semana, nós estamos com uma conselheira nossa lá participando da elaboração da Conferência, né, Nacional de Saúde, e é importante nós termos delegados participando dessa conferência, onde se vai se discutir a inserção do farmacêutico no SUS, na atenção básica, né? Então, Maria Fernanda, nós temos 417 municípios no estado da Bahia, 417 municípios no estado da Bahia. Se você colocar uma média aí eu acho que nós não temos uma média de 4 farmacêuticos por município. Acho que nós não temos 2.000 colegas hoje trabalhando nesses 400, em média, 4 farmacêuticos por município, o que geraria aí algo em torno de 1.600, né? 1.600 a 2.000 empregos no SUS. Nossa. Nós não temos. Nós temos um município que tem um farmacêutico, apenas o farmacêutico está na vigilância sanitária, o farmacêutico está na CAP, o farmacêutico está no laboratório, o farmacêutico, ele ali sobrecarregado, e quando a gente vai no diálogo com o secretário de saúde, que a gente fala da necessidade de se contratar mais farmacêuticos, se colocar mais farmacêuticos, de melhorar esse acolhimento, esse atendimento, sempre relata a dificuldade financeira de se contratar mais outro colega farmacêutico. Então é importante também a gente avançar no SUS. Isso. Né? Inclusive, como você estava falando, uma das formas de planejar e essas políticas públicas que possam ter inserção desse trabalho desenvolvido pelo farmacêutico é justamente na conferência de saúde. Aí a gente tem que lembrar que elas existem a nível municipal, que elas existem a nível estadual e tem a conferência nacional, né, que inclusive ela vai acontecer agora em julho. E talvez os nossos colegas não saibam, né, precisam entender um pouco melhor da importância da gente estar nesses espaços, que são espaços de lutas, e se a luta, né, possivelmente haverá uma conquista, a fim de que participem dessas construções, dessas políticas, né? E aí essas conferências, em geral, elas são elaboradas, são organizadas pelos seus conselhos municipais de saúde e conselhos estaduais de saúde, né? E hoje a gente tem uma representante lá, que é a Soraya Amorim, né? Conselheira aqui do conselho, e que tem conversado, que tem levado as pautas do nosso estado para poder inseri-las nos próximos planos, né, plurianuais, que a gente consiga ir mais espaços. Mas a gente sabe que uma pessoa sozinha, né, não vai conseguir resolver esse cenário. Então, a gente precisa cada vez mais que os farmacêuticos eles estejam capilarizados nesses locais. Afinal, a gente precisa solicitar mais editais, concursos com vagas, né, para farmacêutico. E aí, outra coisa, quando a gente fala de concurso, edital, é importante também relembrar que muitos colegas eles acabam chamando o conselho, solicitando ao conselho que entrem nessas questões dos editais dos concursos, até onde o conselho ele pode fazer algum tipo de, ele pode atuar de alguma forma para melhorar esses salários ou para adicionar vagas para a atuação do farmacêutico em um determinado concurso público, em determinada instituição pública, no caso. Com certeza. E eu estava aqui
Eu, Reda, pois é, a gente tem um outro questionamento que me perguntaram, eu acho que a gente precisa tocar, é com relação, depois você deve estar anotando aí, o colega está colocando aí, de Martinelli aqui, os donos de farmácia não querem pagar o piso. Então, as propostas são propostas de R$ 1.800, são propostas de R$ 1.500, são propostas de R$ 2.000. Aqui no Conselho, nas seccionais do Conselho, a gente precisa seguir o Código de Ética e a convenção que é firmada pelo sindicato. Se a gente não tem um piso ainda aprovado no Congresso Nacional, o que a gente conseguiria sanar uma série de problemas, e aí unificaria um piso a nível de Brasil nos 27 estados. O Conselho Federal de Farmácia, a sua comissão parlamentar, tem trabalhado incansavelmente para a aprovação desse piso. Né? É importante que a gente tenha algo, e nesse momento a gente não tem, nós não temos. Nós temos aqui no estado da Bahia uma convenção, e essa convenção tem força de lei, e aí foi o que você iniciou a live falando os valores do piso, enfim. E aí o que acontece? O Conselho ele não permite que o farmacêutico ele assuma uma responsabilidade menor do que o piso. Né? Ele vai e aí faz um acordo lá com o proprietário, a gente entende que o assédio patronal em cima do laboral é muito grande, e aí é uma causa, inclusive, de se levar ao sindicato, e recebe R$ 1.800, R$ 2.000. E aí eu pergunto e questiono sempre aos colegas, e a gente termina chegando aí nesse momento, a gente consegue chegar no consenso. Qual é a governabilidade do Conselho Regional de Farmácia com relação a esses acordos paralelos? Porque nós não sabemos se ele existe, quanto ele recebe, quanto não recebe. Aqui não passa menos do que o piso. Ele vai, faz um acordo e recebe R$ 1.800, R$ 2.000. Eu questiono, eu queria depois que as pessoas buscassem uma forma, nos ajudassem como resolver esse problema. Né? Então, é uma pergunta que sempre ela é feita, ela chega a mim. Hoje eu passei aí a vinda do interior para cá, a estrada, conversando com a colega, quase 1 hora, 2 horas de bate-papo com ela falando que está indo para o estado de Santa Catarina, recebeu uma proposta para receber o piso de lá, não é o piso igual da Bahia, mas lá ela vai receber o piso do que foi acordado, lá ela vai receber os seus direitos trabalhistas, e que aqui ela tinha recebido propostas inferiores ao piso do que é praticado, inferior ao piso que é praticado, e que também não teria segurança de ter seu FGTS, seu direito adquirido, sendo cumprido. Né? Então, assim, o que se está gerando vaga porque o corpo da fiscalização está fiscalizando. Né? O pessoal está fiscalizando, o pessoal está autuando, o pessoal está correndo atrás das farmácias clandestinas e irregulares, né? Porque isso não é nem uma questão de empregabilidade, isso é uma questão de segurança para a população baiana, que precisa dirigir a um estabelecimento desse e ter um alvará da vigilância sanitária em dias, ter uma certidão de regularidade em dias com o farmacêutico RT responsável, e aí, enquanto conselho, nós não vamos permitir que estabelecimentos clandestinos irregulares funcionem à margem da lei aqui no estado da Bahia. A gente vai continuar aí intensificando as fiscalizações, ações e ainda diversas estão para ocorrer, né? Mas a gente não tem controle com relação aos acordos que são firmados com valores inferiores ao que é o piso praticado. Eu me lembro muito bem que a Bahia a gente recebeu há uma década atrás muita gente do estado de Minas Gerais que veio trabalhar aqui. Eu tenho vários amigos farmacêuticos mineiros que casaram, que construíram sua família aqui, que abriram sua farmácia, que empreenderam. Então a galera vinha dos outros estados que tinham saturado para a Bahia, porque a gente estava fazendo um trabalho forte, eu também estava conduzindo o conselho com ações com a Polícia Federal, intensificando, fechando farmácia, e aí aquilo gerou uma série de oportunidades. Hoje a gente tem esse mercado saturado e a gente precisa buscar alternativas. Uma delas é o consultório farmacêutico. Né? A Lília Jade começa a dar uns cursos para a gente bacana, é uma referência nossa aqui no estado da Bahia, como o Lavoisier também praticou e fez vários cursos aqui pelo estado. É uma outra forma do profissional farmacêutico buscar, né, o seu mercado de atuação, colocar o seu consultório farmacêutico, a gente começa a regulamentar ele aqui no estado, mas a gente entende que a gente precisa avançar, sobretudo para o serviço público, para a atenção
básica, né? Porque a maioria dos profissionais de saúde tem um pezinho ali na iniciativa privada, mas tem um pezinho ali no SUS, né? E o farmacêutico nós estamos ausentes. Inclusive com editais de concurso que tenham essa diferenciação do farmacêutico para a gestão, do farmacêutico para o laboratório de análises clínicas, do farmacêutico para a vigilância sanitária e do farmacêutico para as consultas clínicas, né? Que é preciso fazer essas diferenciações para que a gente consiga aí acessar uma quantidade maior de empregos para a nossa área. Maria Fernanda, só interrompendo aqui, a gente tem um dado aqui, por exemplo, a capital baiana, Salvador, a capital baiana. Nós temos aqui 220 unidades, que eles chamam de farmácia ou de posto de saúde, que fazem dispensação de medicamentos. 220, algo em torno de 200 a 220 foi o último dado que eu obtive. Nós temos apenas 80 farmacêuticos no seu quadro. Nós temos um déficit aqui, eu estou falando no município de Salvador, na capital baiana. Nós temos um déficit aqui de algo em torno de 120 colegas farmacêuticos que poderiam estar nesses estabelecimentos, fazendo a dispensação de medicamentos, fazendo o cuidado farmacêutico, a atenção farmacêutica, farmaconomia, farmácia clínica, farmacovigilância. E o conselho de mãos atadas. A gente não pode fiscalizar, a gente não pode autuar, a gente não pode fazer nada. A gente só pode fazer fiscalização. Então, assim, só aí é um dado que a gente poderia aumentar muito a questão da empregabilidade para a categoria farmacêutica. Muito além da empregabilidade. A gente poderia melhorar a qualidade de vida da população baiana com essa assistência farmacêutica plena. Porque não é permitido mais que no dia atual nós estamos perdendo paciente com pernas amputadas, com diabetes compensado, né, com hipertensão descompensada, com arsenal de medicamentos que nós temos disponível aí, produzindo pela indústria farmacêutica. Quer dizer que esses medicamentos eles não funcionam, os medicamentos não têm efeito terapêutico desejado, os médicos não estão sabendo prescrever, esses medicamentos eles são falsos, eu não sei o que está acontecendo. Se eu tenho um medicamento que está disponível para controlar uma diabetes, para controlar uma hipertensão, e eu tenho aí as UPAs lotadas pela hipertensão e diabetes compensado. Não estou reinventando a roda. Não é uma luta classista. É a falta de qualidade e orientação correta na dispensação do medicamento. Somente o profissional farmacêutico tem a expertise e a capacidade de fazer essa dispensação. Mas, infelizmente, a gente ainda tem dificuldade com os gestores públicos em entenderem. E a gente tem que continuar na luta para evidenciar que o farmacêutico é importante, que é melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, que é farmaconomia, que faz farmacovigilância, que faz uma série de coisas. E aí é só lembrar que a gente volta para aquela questão de estarmos inseridos nas criando as políticas públicas e aí também pelo meio da participação nas conferências de saúde, seja municipal, estadual ou nacional, como aqui vai ocorrer agora em julho. Eu vou ler alguns comentários e aí a gente vai conversando. Na maioria deles tem a ver, né, um com o outro. Tem sido vergonhoso, a Sandy Carmo fala que tem sido vergonhoso as propostas de salário que as farmácias têm feito para os farmacêuticos, que foi o que você estava comentando anteriormente. Desculpa, só um minuto. A Stephanie fala que para adquirir experiência, pois as grandes redes não contratam sem experiência, assim vai gerando desemprego. E aí a Dirce fala aqui que muitos prescrevem o nome do medicamento errado. O que mais aqui que eu posso ler? A Stephanie... Stephanie fala novamente, o CRF poderia também realizar um projeto de encaminhamento de emprego para os farmacêuticos recém-formados, nem que seja por meio de contrato trabalhista, onde tivesse um tempo estipulado. Eu não entendi muito bem essa sugestão. O Gus Pharma
fala que o farmacêutico nem existe no SUS, praticamente qualquer um dispensa os medicamentos, que foi isso que você estava falando agora, exemplificando o município de Salvador. Pedro Paulo fala que Bruno Reis vai soltar concurso para a área de saúde agora, mas não contemplaram farmacêuticos. Farmacaldas fala também algo similar, que não se abre concurso para atenção básica. Pedro Paulo diz que tem 14 anos que não tem concurso para farmacêutico. E por enquanto, e tem Stephanie novamente, que disse que já recebeu proposta de até R$ 1.200. Acredita que por falta de mais fiscalização por parte dos conselhos e também senso de ética dos colegas de não aceitarem se submeterem a essas propostas. Dirce Jesus fala que a maioria estão nos desvalorizando nossa profissão porque está aceitando esses valores baixos. Então, a gente vê que os comentários, eles são muito parecidos, né? Sempre no tocante dessa questão dos valores baixos, de salários, de indisponibilidade de vaga, e nenhuma pergunta em específico. Talvez mesmo só querendo saber no que o conselho ele poderia atuar para poder melhorar essa situação. Então, a gente está com essas 3 frentes que eu acho que é importante. Nós estamos com uma conselheira agora, nesse momento, Soraya Amorim, participando em Brasília. As conferências municipais estaduais, elas já ocorreram aí no período de 2022 e 2023. Vai ter a conferência agora, essa conferência de saúde, ela ocorre a cada 4 anos, agora em outubro e novembro, se não me engano, em Brasília. A gente está com 600 colegas farmacêuticos em todo o Brasil, dados hoje que a professora Ângela Fontes me trouxe aqui numa reunião, hoje aqui à tarde. Com certeza a gente vai conseguir indicar alguns delegados para a Conferência Nacional de Saúde. E eu não tenho dúvida que a gente vai trabalhar no sentido de buscar sensibilizar o CONASEMS, buscar o Ministério da Saúde para começar a inserir o farmacêutico na atenção básica. A gente não pode apenas depender da iniciativa privada, quase que única e exclusivamente, como forma geradora de empregos para a categoria farmacêutica. A gente precisa buscar esse espaço. Né? A colega falou ali do Sul. Nós temos aqui o estado da Bahia, se eu não me engano, é um estado, como eu já disse, a gente não tem indústria farmacêutica, é um estado que tem poucas indústrias, ou quase nenhuma, indústrias de grande porte. Né? A gente tem aí, a Bahia Farma, como eu disse ainda, já 2 décadas, ela não consegue, de fato, sair do papel e contratar farmacêuticos e colocar sua capacidade operante para que possa gerar ali uma quantidade de empregos significativas. Nós temos a Natulab aqui no Recôncavo, que emprega uma quantidade ali razoável de colegas farmacêuticos. Depois a gente tem ali no extremo sul da Bahia alguma coisa de saneante, termocosmético, aqui como Lauro de Freitas. Mas não são grandes indústrias. É preciso ter políticas públicas do governo federal, do governo estadual, para que atraia a indústria farmacêutica para o estado da Bahia. E aí a gente consiga gerar, né, empregos significativos para a categoria farmacêutica. É importante a gente trabalhar nos municípios, nos pequenos municípios, são 417 municípios no estado da Bahia. Então, assim, o corpo de fiscalização, com relação, eu vi algumas perguntas aí do serviço público, né, a gente tem dificuldade, a gente não tem legislação, né, para fiscalização com punição. A gente tem uma fiscalização orientativa. A gente aumentou o número de fiscais. Nós tínhamos aí algo em torno de 6, nós temos 14 fiscais hoje no estado da Bahia. Há a possibilidade de se aumentar ainda mais, né, agora, já no segundo semestre ou para o ano que vem. Né, se fazer necessário, com certeza o Conselho ele fará sim o curso ou convocará novos fiscais para o quadro. Mas a gente tem 8 mil, algo de 8 mil a 9 mil farmácias no estado. Hoje nós temos algo registrado no Conselho, 19 mil farmacêuticos. 19 mil farmacêuticos.
né? E assim, e é uma coisa que em 2014 eram 8 mil, 2014 eram 4 mil. E aí, fez assim, ó, pã, no ano 2000, nós só tínhamos 2 cursos de farmácia. Em 2023, nós temos 45 cursos de farmácia presenciais, formando farmacêutico. Vai chegar uma hora que a farmácia comunitária não vai abraçar essa categoria toda. Mas vamos construir juntos, vamos buscar alternativas juntos, vamos somar esforços. Claro, óbvio que gostaríamos muito que outros colegas de outros estados estivessem vindo para o estado da Bahia trabalhar aqui, como foi há um tempo atrás, né? Como eu disse a vocês. Agora, se a gente não avançar no entendimento de qualificação da gestão pública e evidenciar que farmacêutico não é custo, que farmacêutico é farmaconomia, que farmacêutico é adesão ao tratamento, que farmacêutico é menos internação na UPA final de semana, que farmacêutico ele vai fazer uma compra ajustada para que não haja desperdício de medicamento. A gente precisa trabalhar junto com os secretários de saúde municipais para que os municípios comecem a contratar mais farmacêuticos, né? Então, assim, a gente precisa juntos. Ô, Rodrigo, você sempre questiona aí, depois eu te respondo lá no privado, o que o Conselho faz. E por que o Conselho paga o salário decente para a categoria farmacêutica? Porque se eu cobro que o farmacêutico receba bem na fiscalização, quem trabalha no Conselho precisa receber bem. Seria contraditório eu pagar salários abaixo do que é praticado. Então, é preciso a gente buscar, né, essas alternativas para a categoria farmacêutica. Então, nós estamos aqui trabalhando nesse sentido. Inclusive, Martinelli, seria importante também comentar sobre os cursos que o Conselho ele oferece para a formação técnica dos farmacêuticos, né? Não só na capital, mas também como em várias outras regiões do nosso estado, esses cursos, essas palestras, elas acontecem com o objetivo de que o farmacêutico ele possa ser atualizado, né? Mas não só o conselho, não só o conselho, mas também procurar outras instituições para que haja uma especialização maior em determinadas situações, também construir habilidades que não sejam só técnicas, né? Mas habilidades gerenciais, habilidades de relacionamento, porque tudo isso vai fazer com que a instituição em que esse colega ele esteja empregado, ela possa reconhecer aquele profissional como um profissional também que possa crescer dentro daquela instituição e que possa também dar um retorno quando ele realiza essas capacitações, né? E a gente pode trazer aqui, como exemplo, o curso de vacinação que foi realizado, está sendo realizado em várias etapas, e aqui no estado da Bahia, a gente teve até um curso que foi realizado esse final de semana. Teve uma palestra sobre cannabis medicinal. Em outro momento, se eu não me engano, na semana passada, a gente teve aí um curso sobre suplementos, prescrição de suplementos, né? Então, assim, vai ter um curso para a administração de medicamentos injetáveis. Também vai ter um evento sobre sobre farmacêutico empreendedor, se eu não me engano, né? Que está sendo divulgado. Então, assim, são muitos, para além da fiscalização, para além das orientações, né, que a gente realiza aqui, o trabalho de cadastro, não só de farmacêuticos, como de empresas também, questões relacionadas a regulatórios, a informação sobre medicamento, apoio em campanhas do uso racional de medicamentos. Então, não só a fiscalização, mas como todos esses outros serviços que são disponibilizados pelo Conselho para poder apoiar o trabalho do farmacêutico com o objetivo da gente ter aí a população sendo bem cuidada. E é importante, Maria Fernanda, a gente frisar também, porque assim, essa semana,
foi ontem. Recebi um currículo de uma colega farmacêutica, em 2017 ela se formou, e ela está em 2017, nós estamos em 2022, 2023, ela ainda não tinha achado uma oportunidade de trabalho. Aí eu pedi, ó, manda o currículo aqui para eu dar uma olhada. Eu fui dar uma olhada no currículo dela, até a gente vai fazer um direcionamento, mas ela não tinha participado de um curso do Conselho, nesses 6 anos. De tantos cursos que você sinalizou que o Conselho oferta. Não é só o conhecimento que a gente vai aprender durante esses cursos, mas é o network, é a rede de relacionamento, é você estar convivendo no meio de farmacêuticos, é ali que vai aparecer uma oportunidade, você vai conversar com um colega, com uma outra colega, que vai dizer, olha, tem uma vaga ali, tem uma possibilidade aqui. Então, assim, é importante a gente estar participando dos cursos do Conselho. Então, são cursos que eles ocorrem. A gente gostaria de que ocorrer todo final de semana, em cada seccional, né? Mas, assim, tem logística, tem uma estrutura com os professores, tem uma série de coisas. É bom você vir participar dos cursos, aprender, como você colocou, mas muito além do que aprender, é você fazer um network, é você conhecer pessoas novas, é você conhecer colegas novos, né, que podem estar ali precisando de um colega farmacêutico para tirar um plantão, de tirar uma dúvida, de surgir uma ideia. Né? Então, acho que é importante o farmacêutico ele estar nesse convívio. Né? Então, nesse sentido, a gente tem feito aí uma agenda de cursos aqui pelo Estado da Bahia, não somente aqui na sede, mas esses cursos eles continuarão ocorrendo no interior do Estado, através das suas seccionais, através das associações, né? E você colocou 2 áreas de atuação que vem crescendo bastante, o Franklin vem fazendo um trabalho brilhante, né, aqui no Estado, com a questão do cuidado farmacêutico aí na prescrição dos suplementos, né? Você tem aí a professora Jéssica, a comissão de cannabis que a gente criou aqui no Conselho agora para poder despertar dentro da categoria farmacêutica essa nova área de atuação. Então, a Jéssica é uma professora que, com certeza, ela vai ter muito a contribuir para a categoria farmacêutica. O consultório farmacêutico, né, como a Jade colocou, a indústria, né, farmacêutica, o dermocosmético. Então, é preciso a gente buscar essas oportunidades de trabalho também fora da farmácia comunitária. Baixou. Não estou te ouvindo. Agora, lembrar que recentemente nós retornamos a prescrever as profilaxias para o HIV, PrEP e PEP, né, no âmbito do SUS. Então, também é mais uma outra área de trabalho, frente a tantas que existem. E é isso, né? Tem muitas pessoas ainda fazendo alguns comentários aqui que Gus Pharma fala que um grande problema hoje do mercado de trabalho para nós recém-formados é que tudo é muita indicação. Acho isso um absurdo, pois não mede o grau de competência de ninguém. Outra pessoa falou que uma prefeitura paga menos de R$ 1.300 por 20 horas, muita desvalorização. E aí, tem também aqui uma colega que fala em relação à anuidade do farmacêutico, que deveria ser de acordo com o salário que recebe, porque o piso nacional não acredita que é acima desse valor, já que os municípios pagam bem menos. Lavoisier fala que é importante a relação social para inserção no mercado, e acho que acaba respondendo a questão do colega, né, que falou abaixo, que a indicação existe muito, né, as pessoas elas preferem conhecer a pessoa que vai ser contratada para poder inseri-la na instituição, e é muito disso que Martinelli falou sobre estar, né, conhecendo outras pessoas, participar de associações, participar de reuniões do conselho ou entre colegas. É bem por aí. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, estou preocupado com a Anne, que me buscou para fazer essa live, que está lá no Rio Grande do Sul. Com minha colega Luísa, da minha cidade.
que está lá em Santa Catarina, que poderia estar trabalhando aqui no estado da Bahia, com outras e tantas colegas e colegas que sempre me procuram. Martinelli, como é que a gente vai juntar, unir forças para mudar essa realidade aqui no estado da Bahia? Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, apoiar as associações de farmacêuticos que estão aí pelo estado da Bahia. É preciso ocupar esses espaços públicos de discussão, como o colega colocou aqui, os conselhos municipais de saúde. É preciso a gente ter representações nas câmaras de vereadores, nos pequenos, grandes municípios dos farmacêuticos. É preciso a gente discutir, através do Conselho Estadual de Saúde, realmente o papel da Bahia Farma, para que ela possa começar a gerar empregos para a categoria farmacêutica. Eu falo empregos significativos. É preciso a gente rediscutir a assistência farmacêutica aqui no estado da Bahia. Né? É preciso a gente discutir na capital baiana a questão da assistência farmacêutica aqui, com 220 postos de distribuição de medicamentos, com apenas 80 farmacêuticos no seu quadro. Recentemente abriram reda, não inseriram, não colocaram farmacêuticos. Os editais, a gente precisa aprovar o piso a nível de Brasília. A gente precisa aprovar esse piso, e aí o Conselho Federal de Farmácia, o doutor Walter, todo o plenário, não tem medido esforço para a aprovação desse piso. Vi agora, recentemente, né, a Alicia ocupa aí um cargo agora de destaque, né, ocupa um cargo de destaque agora, vice-líder do governo na Câmara. Então, assim, muito mais do que a iniciativa privada, a gente precisa ter algo no SUS, que a gente não tem hoje, e o município coloca um edital de R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000 para 20 horas, né? E porque o colega falou, isso aí assim, não tem nem o que se comentar com relação a esses baixos salários que são praticados pelos municípios. Então, a gente precisa, nesse momento, unir forças, né? O Conselho ele continuará, é uma autarquia, ele foi criado pela Lei 3.820 de 1960, né? Uma autarquia pública federal. Então, assim, tem a sua força, pode muito, mas não pode tudo. Né? É bom deixar bem claro que o Conselho pode muito, mas não pode tudo. Mas eu quero tranquilizar todos vocês que nos assistem nesse momento de hoje, que não faltará desse plenário, né, forças para que a gente possa mudar essa realidade. Acredito que a gente já vai para os nossos últimos minutos, né, de live. Vou verificar mais uma vez se tem alguma pergunta. Tem algumas perguntas aqui que são de cunho regulatório. Aí, por exemplo, o Beca faz um questionamento. Eu recomendo que você envie para regulatórios@crf-ba.org.br para que a farmacêutica Lorena possa lhe responder. E o Dom fala que, infelizmente, é nossa realidade. Dentro da atenção básica, nem se fala. Sandro Cerqueira fala que é lamentável os concursos públicos para farmacêutico, a remuneração é uma vergonha na Bahia. E é isso. Algumas pessoas parabenizando. Lavoisier que está fazendo alguns comentários como que é importante o consultório farmacêutico, acredita que seja uma das áreas que é necessário que a gente comece a atuar mais. E parabéns aqui de Cidileide. Minha mãe parabenizou a live, está aqui assistindo. E é isso. Fábio fala sobre os cursos que servem para network, que faz questão de participar de todos, que continua investindo, que o Conselho continua investindo. E é isso. Cidileide fala que a gente tem que haver união para que haja o aumento do piso salarial, que é uma luta da categoria. Então... Mas tem um pessoal perguntando sobre as perguntas da caixinha. Ainda tem mais perguntas aí das caixinhas que a gente esqueceu de responder? Não tem perguntas na caixinha, não. Possa ser que a pessoa tenha achado que fez e não fez. Bom, então a gente vai continuar nesse bate-papo falando com a categoria farmacêutica, né, nas redes sociais do Conselho, os cursos continuarão ocorrendo. Vamos participar aí dessa Conferência Nacional de Saúde. O pessoal tem se mobilizado aqui, os conselheiros, né, na pessoa da doutora Soraya Amorim, juntamente com o sindicato, juntamente com o Clóvis Reis, com a Ana Patrícia Dantas, com o diretor Francisco Pacheco, né, para que a gente possa, de uma forma
buscar definitivamente a inserção do farmacêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Porque, por exemplo, o médico ele tem a clínica dele, mas ele dá um plantão no Roberto Santos, ele dá um plantão no HGE, né? Está ali no estado, está ali no município, e o farmacêutico ele precisa também avançar para o serviço público. Nós precisamos avançar definitivamente para o serviço público, né? Então, assim, é importante também a gente frisar que ser farmacêutico não é muito fácil. Todo dia é uma luta. Todo dia a gente precisa, né, enfrentar um leão. A gente vai ganhando algumas, vamos perdendo outras, faz parte do processo da construção da vida. Nós não vamos apenas lograr êxito no decorrer da nossa existência aqui na Terra. Derrotas, elas ocorrerão e servirão para que a gente melhore, para que a gente construa, conserte o leme e coloque ali na direção correta. Então, isso faz parte também do Conselho Federal, de todos os conselhos regionais de farmácia no Brasil, né? Todos eles, todos os meus colegas presidentes, todos os meus colegas conselheiros, eu não tenho dúvida que estão todos imbuídos em trazer dias melhores para a categoria farmacêutica. Mudou muito a realidade da nossa profissão de quando eu me formei para hoje. Temos aí 135 atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia, em que o profissional farmacêutico pode exercer o seu labor, né? Pode exercer aí com paixão, né? Com vontade de ser farmacêutico. Né? Agora eu não vivo mais na profissão, faço outra coisa. Beleza, irmão, cancela o CRF e vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum. Mas se ficar aqui, vamos construir juntos, né? Vamos fazer as críticas construtivas, vamos buscar melhorar a qualidade de vida aí da população baiana e brasileira com serviço farmacêutico. Então, eu não tenho dúvida que a gente continuará no front, buscando melhorar essa realidade que deixa a Anne angustiada, que deixa a Luísa angustiada, que deixa outros alunos meus, vários alunos meus que estão aí no Rio Grande do Sul, o Fábio, a Denise, a Michele, que sempre a gente conversa, o Martinelli apareceu uma oportunidade lá e foi, né? Eu espero que a gente possa mudar essa realidade e que eles possam retornar para cá, para o estado da Bahia. Queria lhe agradecer a todos que estiveram nos ouvindo nessa noite de hoje. A live vai ficar aí salva. E a você, Maria Fernanda, por ter disponibilizado, ter aceito o nosso convite da autarquia e estar mediando essa live. E parabenizar por todos os seus serviços que você vem prestando ao Conselho. Destaque nacional, destaque baiano em tudo que você, no SIM, quer seja no SIM, quer seja aí na educação continuada. Agora foi convidada aí a participar de um congresso internacional, levar a Bahia, né, o trabalho que é feito no nosso estado. Eu queria que você falasse um pouco, Maria Fernanda, desse convite que você recebeu para estar representando a categoria farmacêutica brasileira e baiana em um congresso internacional, fruto do trabalho que todos vocês, todos os assessores, todo o nosso corpo técnico aqui do Conselho do Estado da Bahia, quer na pessoa do Ari, quer na pessoa do Otacílio, na sua, da Lorena Gomes, dos 14 fiscais que nós temos aqui no Conselho, das nossas colaboradoras aí pelas seccionais, internamente, externamente, vem sempre fazendo um trabalho bacana. E eu queria que você falasse, para finalizar, desse convite aí que a Bahia recebe na sua pessoa para estar representando a nossa profissão aí no Congresso Internacional fora do nosso país. Então, para quem não sabe, eu trabalho no Centro de Informação sobre Medicamento aqui do Conselho. E além das atividades de respostas, né, as pessoas que fazem consultas ao SIM, a gente também trabalha promovendo o uso racional de medicamentos em comunidades, inclusive criando estratégias educativas para a promoção do uso racional do medicamento. Esse daqui é um manual que a gente lançou recentemente, ele está disponível em formato eletrônico no site do Conselho. Mas quem não tiver conseguido acesso pode entrar em contato aqui com o SIM, comigo, que a gente disponibiliza. E por causa desse trabalho, né, eu trabalho também em uma rede internacional de centros de informação sobre medicamentos da América Latina e Caribe. E assim, existe um outro grupo internacional que estuda essas questões, que é o ISIUM, ISIUM, em que eles realizam frequentemente eventos. A gente vai participar levando
esse trabalho que é realizado com a comunidade, jogos, podcasts, que falam sobre o uso racional de medicamentos para a comunidade. Porque, apesar da gente saber tanto, nós farmacêuticos sabermos tanto sobre as questões técnicas do medicamento, às vezes a gente não consegue se comunicar com a comunidade. Então, essas são algumas estratégias que a gente tem que, digamos assim, descer um pouquinho, né? Sair um pouco dessa linguagem técnica para conseguir conversar, para poder fazer essas orientações, e aí, no meu caso, sobre o uso do medicamento. Então, essa é uma estratégia, essa é um exemplo, né, do que a gente vai falar nesse evento internacional. Beleza. Feliz. Eu também. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Como o nosso presidente falou, essa live ela vai ficar gravada, né? Agradecer também, Martinelli, a sua disponibilidade, né? A gente sabe o quanto é raro ter um presidente tão disponível para falar com a categoria, né? Atendendo WhatsApp, telefonemas, vindo diretamente no conselho para conversar sobre alguma questão, quando não está marcando para um outro momento. Isso é muito bom, é uma forma de acolher, né, o farmacêutico. Nós somos farmacêuticos, a gente entende sobre essa questão. E é isso, agradecer aqui essa oportunidade de estar conversando sobre esse tema com você e vocês. Então, até a próxima. Até a próxima. Estamos aí, firme e forte na luta. Amanhã tem novidade, convênio assinado com o Conselho de São Paulo. Vamos disponibilizar aí capacitação para os 407 municípios do estado da Bahia, né, online, com os melhores cursos hoje que nós temos na plataforma da Associação Nacional dos Farmacêuticos. Amanhã será divulgado nas redes sociais do Conselho, primeira mão para quem está nos assistindo aí, ó, o convênio de cursos, que foi uma coisa que sempre nos cobraram, e amanhã será divulgado aí nas redes sociais. Valeu, galera. Forte abraço aí para todos e todas. Tchau. Ei, Jorge está aqui comigo também, esqueci de sinalizar. Finaliza aí, Jorge. Importante. Dá um tchau para a galera aí, Jorge. Importante apoio da assessoria de comunicação.